Queridos, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé e ouvirmos a palavra do Senhor nesta noite, que será ministrada pelo pastor Eude Martins. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz que Deus dá. Podeis assentar, irmãos. Vou repetir um salmo que foi lido pelo irmão Joãozinho, hoje aqui, no início do nosso culto. O versículo 14 do Salmo 92. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Queridos irmãos e amigos, neste culto, por iniciativa de nossos líderes, pastor Paulo Freire, pastor Eduardo Guimarães e pastor Gilbércio Jimenez, pegando uma caroninha com o pastor Teixeira, o nosso protetor. Nós estamos, irmãos, celebrando nesta oportunidade a fidelidade de Deus na vida dos irmãos e irmãs com mais de 60 anos. Lembrando que o calendário pode avançar, mas o propósito de Deus não se aposenta. Olhando para a Bíblia, nós vamos perceber, deixa eu voltar aqui um pouquinho, muito bem. Então, olhando para a Bíblia, irmãos, nós vamos perceber que a velhice aos olhos do Senhor não é uma estação de inutilidade, mas é uma era, uma época, um momento na vida daqueles que estão com mais de 60 anos, um momento de honra, de testemunho, de frutificação e de esperança. A Assembleia de Deus em Campinas, Ministério do Belém, honra os mais velhos, com a iniciativa do pastor Paulo Freire de criar o grupo Águia, sob a liderança do pastor Gilbércio Jimenez. E o pastor Paulo não fez isso apenas por educação, embora seja um pastor educadíssimo, mas ele assim agiu, porque aos olhos de Deus, o idoso tem valor. Antes de falarmos sobre o que os idosos ainda podem fazer, nós precisamos começar lembrando quem eles são aos olhos do Senhor. Vejam vocês que a velhice não é um peso, mas uma honra. Para Deus, cabelos brancos não são sinal de fim de carreira, mas são como medalhas de uma caminhada. E convenhamos, algumas dessas medalhas foram conquistadas com muita oração, com muita paciência e às vezes com bastante café. Me fez lembrar agora quando saí de casa para vir para a igreja e tomei meu banho, me arrumei. Gessi lá da cozinha falou assim: colocou o perfume? E coloquei, meu bem. E ela disse assim: vem cá na cozinha que eu fiz um café para você. E eu estou acordado até agora, graças ao café da Gessi. Então, queridos, a velhice não é um peso, mas uma honra. A experiência e a sabedoria acumulada são tesouros para a família e para a igreja. Uma igreja que ouve os seus idosos caminha com mais segurança,
porque eles já passaram por estradas onde muitos de nós ainda estamos procurando o endereço no GPS. Vejam vocês, Provérbios capítulo 16, versículo 31. É um texto maravilhoso para o culto desta noite. Diz assim a palavra de Deus: os cabelos brancos são uma coroa de honra. Para Deus, queridos irmãos, a Bíblia chama os cabelos brancos de coroa. Então, se alguém aqui tem muitos fios brancos, não está ficando velho, está apenas usando uma coroa cada vez mais visível. Agora que já reconhecemos o valor do idoso e verificamos como ele é importante aos olhos de Deus, avancemos para uma verdade encorajadora. O Senhor continua chamando, usando e fortalecendo os seus servos em todas as fases da vida. Deus continua tendo propósito para cada fase da vida. Nunca é tarde para servir, para ensinar, para influenciar. No reino de Deus, não existe uma placa dizendo que você está encerrado por idade avançada. Enquanto há vida, há chamado. Enquanto há voz, há testemunho. Enquanto há joelhos, mesmo que eles reclamem um pouco, a oração. Eu vim cooperar com a irmã Vanessa aqui no círculo de oração, e eu não sabia que as irmãs ficavam 1 hora de joelhos. Eu até me ajoelhei e comecei a orar, mas depois de 30 minutos eu não conseguia levantar. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar agora sentado, orando sentado, enquanto está todo mundo ajoelhado? Foi uma vergonha. Eu fiquei ali, aguentei com os joelhos doendo. Então, mesmo que os joelhos reclamem, há oração. É importante, irmãos, quando meditamos nesta parte 2 desta mensagem, que Deus continua tendo propósitos para cada fase da vida, nós lembrarmos de alguns exemplos bíblicos que inspiram. E eu trago para vocês nesta noite o exemplo de Moisés, Caleb e Ana. Moisés começou uma grande missão aos 80 anos. Caleb ainda queria conquistar montanhas aos 85 anos. A profetisa Ana tinha 84 anos quando encontrou o menino Jesus no templo. Isto mostra que Deus não consulta a certidão de nascimento antes de entregar uma missão. No Salmo 92, versículo 14, já vai ser lido esta noite pela 3ª vez, o texto sagrado diz: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. O salmista não diz que na velhice apenas terão boas lembranças. O salmista diz que ainda darão frutos. Deus não fala de museu, Deus fala de um pomar vivo. Meus queridos irmãos, nós já reconhecemos o valor do idoso aos olhos de Deus. E também que Deus continua tendo propósito para cada fase da vida. Agora veremos que a vida com Deus não é apenas lembrança
do que já passou. É também possibilidades de continuar servindo, aconselhando, orando e abençoando. Nesta parte 3 desta mensagem, eu queria destacar para os irmãos esta verdade, que nós permanecemos frutíferos ainda na velhice. O envelhecimento físico não impede o crescimento espiritual. O corpo pode até pedir um pouco mais de descanso, mas a alma continua aprendendo, a alma continua adorando, a alma continua amadurecendo. Às vezes a coluna range, às vezes acontecem certas coisas desagradáveis, o joelho avisa quando vai chover. Olha que privilégio do velho. Mas a fé continua firme, permanecendo frutíferos na velhice. Meus amados irmãos, vejam vocês que oração, aconselhamento, intercessão e testemunho são ministérios poderosos que continuam em atividade na velhice. Há pessoas que talvez não consigam mais correr como antes, mas fazem a igreja avançar de joelhos. E isso no reino de Deus é força de primeira grandeza. Meus amados, vejam que oração linda encontramos no Salmo 71, versículo 18. Diz assim a santa palavra de Deus: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, e às gerações vindouras o teu poder. Aleluia. Queridos, esta é uma oração linda. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, ainda tenho algo para anunciar. Quem viveu com Deus, meus amados, tem muito a ensinar. E quem tem muito a ensinar, ainda tem muito a oferecer. Uma vida frutífera deixa marcas. Por isso, depois de falar sobre serviço e testemunho, é natural pensarmos no legado espiritual que os irmãos e irmãs mais experientes entregam à família, para a igreja e para as gerações futuras. Vejam, os irmãos, a importância do legado espiritual. Hoje pela manhã tivemos aqui uma escola dominical abençoadíssima, quando concluímos o trimestre estudando a respeito do legado de Abraão, Isaque e Jacó. Como aprendemos com esses 3 patriarcas do Antigo Testamento. Foi um encerramento de trimestre maravilhoso. Vale a pena frequentar a escola dominical. Mas nesta parte 4 desta mensagem, eu gostaria de enfatizar a importância do legado espiritual. O maior patrimônio que os idosos podem deixar é a fé. Casas, fotos e objetos têm valor, mas nada se compara a uma fé vivida diante da família. Uma Bíblia marcada, uma oração feita em voz baixa, um conselho dado na hora certa, podem valer mais do que muita herança registrada em cartório.
transmitir valores bíblicos aos filhos, netos e futuras gerações. Os mais jovens talvez saibam mexer melhor no celular, mas os mais experientes sabem mexer em algo muito mais importante. Eles são capazes de mexer no coração da família, com amor, com exemplo, com palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, diz assim: tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos viram, e para que elas não se afastem do seu coração todos os dias de sua vida. E o texto termina dizendo: contem essas coisas para seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Este texto, meus queridos, nos mostra, nos revela que Deus valoriza a memória da fé. Contar o que Deus fez não é repetir história antiga, é acender luz para aqueles que vêm depois. Assim, irmãos, ao olhar para tanto valor como vimos no início, olharmos para propósito, para fruto, para legado, o coração da igreja deve responder com gratidão. Gratidão não apenas pelos anos vividos, mas pela fidelidade de Deus, sustentando cada passo da caminhada. Por isso, nós veremos agora, nesta parte 5 da nossa lição. Correu um pouquinho aqui, mas a gente vai voltando, até que vamos chegar lá. Jesus ainda não veio, a gente tem um pouco de tempo, né, irmãos? Então vamos lá. A parte 5 desta reflexão bíblica que eu vos trago, fala de gratidão. Olhar para trás com gratidão é reconhecer a fidelidade de Deus através dos anos. É perceber que em muitos momentos Deus segurou nossa mão antes mesmo que percebêssemos que estávamos prestes a cair. Celebrar vitórias, livramentos e provisões recebidas. Cada irmão e irmã aqui tem um álbum invisível de livramentos. Algumas páginas de lágrimas, outros têm risos, mas em todas elas há uma assinatura: até aqui o Senhor nos ajudou. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amados, a fidelidade de Deus se renova a cada manhã. Isto é melhor do que garantia estendida. Não vence, não falha e não depende de protocolo de atendimento. A gratidão pelo passado não nos prende ao que já foi. Ela nos prepara para olhar para frente. Com Deus até aqui, pode confiar que Ele continuará sendo o mesmo amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, nesta parte 6 desta mensagem, tenho que mencionar a esperança para o futuro. A vida não é definida pela idade, ela é definida pelas promessas de Deus.
O mundo conta anos, Deus conta propósito. O mundo pergunta: quantos anos você tem? Deus pergunta: você ainda confia em mim? O melhor da eternidade, amada igreja, ainda está por vir. Aleluia! Para quem está em Cristo, o futuro não é uma ameaça, o futuro é uma promessa. A vida cristã não termina em saudade, a vida cristã termina em esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 46, versículo 4 diz assim: até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei, eu os salvarei. Que promessa preciosa! Aleluia! Deus não apenas acompanha, Ele carrega. E quando Deus carrega, não há idade, não há peso ou cansaço que seja maior do que a sua maravilhosa graça. Diante de tudo isso, esta mensagem também chama a igreja a uma resposta prática. Se Deus honra a trajetória dos idosos, se Deus honra a comunidade de fé, também deve honrar os idosos com respeito, com cuidado, com escuta e convivência entre gerações. Por isso, eu termino esta palavra falando sobre o papel da igreja em honrar os idosos. Respeito, cuidado e valorização daqueles que vieram antes. Honrar os idosos, querida igreja, não é apenas oferecer um lugar para sentar, é oferecer escuta, atenção, reconhecimento. Às vezes, 5 minutos de conversa valem mais do que um discurso de homenagem. E aqui é fundamental explicar que a convivência entre gerações fortalece a igreja. A igreja fica mais bonita quando crianças, jovens, adultos e idosos caminham juntos. Os jovens trazem energia, os idosos trazem direção. E quando os dois se unem até o café depois do culto, fica mais animado. Isso me faz lembrar meu saudoso pai. Ele faleceu em 2004. Daqui a pouco, dia 16 de julho, ele estaria completando 100 anos, se ainda fosse vivo. E muito jovenzinho ainda, meu pai me colocou para trabalhar na obra de Deus. Me entregou congregações para dirigir, mas não sei se foi de propósito, mas ele me deu as congregações mais difíceis. Eu me lembro que ele me mandou para um bairro, que ele falou assim: eu já coloquei 4 dirigentes lá naquele bairro, não se converteu ninguém. A congregação só tem uma família, ainda bem que aquele casal tem muitos filhos. Não fosse isso, só ia ter você e Gessi lá. E eu fui para aquele bairro chamado Paiva, com Gessi. Me lembro um dia de Copa do Mundo, nós estamos na Copa do Mundo, eu marquei um culto ao ar livre no dia do jogo do Brasil. Ai, meu Deus, e eu pego o ônibus para ir para lá, só tinha o motorista, o cobrador e eu, de paletó e gravata dentro daquele ônibus. Falei, meu Jesus, podia escolher o domingo seguinte, não é? Mas um detalhe importante: meu pai não me colocou sozinho naquela congregação. Ele colocou um obreiro antigo comigo. Ele mandou um obreiro bem mais velho que eu,
para ser meu auxiliar. E ele falou assim: Eude, você tem o vigor da juventude, mas o Valdomiro tem a experiência do ministério, ele vai te ajudar, ele vai te orientar. Valdomiro se transformou no maior amigo que eu tive na vida ministerial, como aquele obreiro antigo me ajudou. E eu percebi que papai fazia isso em todos os lugares. Para cada dirigente de congregação, ele botava um jovem e um velho, um jovem e um velho, e assim a obra crescia e prosperava e desenvolvia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que trazer a lembrança. Vocês estão apontando para o pastor Paulo? Mas que coisa, vocês dois aí, esses dois formam uma trinca. Eu ia dizer trinca, mas não é trinca, é dupla. Uma dupla, que maravilha. Esse é bom demais, pastor. Nós chamamos de mas. Então, meus amados irmãos, caminhando já para o encerramento, gostaria de dizer para vocês, em Levítico capítulo 19, versículo 32, a palavra de Deus diz assim: fiquem em pé na presença dos idosos, honrem a presença do ancião e temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Vocês podem ver isso nesse slide anterior. Deus liga o respeito aos idosos ao temor do Senhor. Isso mostra que honrar quem envelheceu na caminhada não é etiqueta social, é espiritualidade prática. E então, eu quero concluir esta mensagem desejando que ela leve a igreja a olhar para os irmãos e irmãs com mais de 60 anos, não apenas com carinho, mas também com reverência, com gratidão, com disposição para aprender. Aos mais experientes fica o encorajamento. Deus ainda dá frutos, ainda sustenta, ainda usa e ainda carrega o idoso. Aos mais jovens fica o convite. Aproximem-se, ouçam, honrem, caminhe junto com os mais velhos. E a todos nós fica a certeza de que em Cristo nenhuma fase da vida é desperdiçada. O mesmo Deus que esteve conosco ontem, Ele continua fiel hoje e nos conduzirá com esperança até o fim. E eu gostaria de concluir esta mensagem fazendo um convite a todos os irmãos e irmãs com mais de 60 anos. Todos vocês que têm mais de 60 anos, por gentileza, fiquem de pé. O grupo Águia está de pé. O pastor Paulo levantou também. Olha só, não é? Muito bem. Agora, obrigado. Eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs com mais de 60 anos, que estão de pé, a lermos a uma só voz o Salmo 71, versículo 18. Vamos ler todos juntos, sessentões, setentões, oitentões, tem até noventões aqui, não é? Ainda não temos cenzões, né, irmão Teixeira? Mas você está chegando lá. Muito bem, vamos então todos nós que fazemos parte do Grupo Águia, ler juntos a uma só voz o Salmo 71, versículo 18, no 3. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Amém.